inconstantes e propensos a maior parte do tempo a esconder a verdade. Muitos são vistos como trapaceiros e mentirosos. Muitos deles adoram o caos e a desordem. Hoje eles podem ser o seu melhor amigo, amanhã o seu pior inimigo. Talvez de todos os tipos de pessoa que controlam o NEM, os transmutadores são as com a personalidade mais difícil de se decifrar. Isso porque eles raramente revelam suas verdadeiras intenções. Além disso, muitos transmutadores criam habilidades NEM, onde eles dão propriedades únicas e muito imprevisíveis à sua aura, e que geralmente essa aura reflete muito da sua personalidade em si. Essa em parte é a análise do Hisoka para os transmutadores, que serão o tema do vídeo de hoje. Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. Dito isso, hoje voltamos com o Manual do NEM e mais especificamente para falar do grupo dos transmutadores. Aquela galera que é bastante imprevisível, alguns são mentirosos, trapaceiros também, mas esse grupo aqui com certeza não é de todo mal e eu curto bastante também. Inclusive, 3 dos personagens que eu mais curto em Hunter x Hunter estão nesse grupo: a Bisque, a Mate e o Hisoka. Então vamos para o que interessa, né rapaziada? Só que antes de mais nada, só quero te lembrar de você deixar um like aqui nesse vídeo, que ajuda bastante com o crescimento do canal e claro com o meu trabalho aqui. Te convido também a se inscrever nesse canal aqui que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, não menos importante, se você puder dar aquela força e compartilhar esse vídeo aqui para poder alcançar mais pessoas. Então pega aquele café e se aconchega por aí, porque você está no Manual do NEM. Os transmutadores são aquelas pessoas que, após fazer o teste da adivinhação da água, têm como resultado uma alteração no gosto da água. E ao que foi mostrado, o gosto da água deixa de ser insípida para se tornar doce. E essa mudança nas propriedades da água já demonstra o que esse tipo de aura aqui se propõe a fazer, rapaziada. Justamente isso, mudar as propriedades da aura. E com isso configura uma mudança nos atributos, tá galera? Então as propriedades seriam os atributos da aura em si. E em tese, a aura em si, ela não muda. Entendam isso. Como exemplo do que eu tô falando bem claro aqui, temos a habilidade NEM do Gentru, a Little Flower. Ele atribuiu as propriedades de um explosivo, de uma bomba. Mas reparem que a aura permanece da mesma maneira. Ela não teve uma alteração visual e sim nos seus atributos, nas suas propriedades. E com isso, uma aura transmutada pode assumir as propriedades de elementos naturais. E aí os elementos naturais são aquelas substâncias que a gente encontra na natureza. E até mesmo substâncias que não são naturais, ou seja, substâncias artificiais. Realmente a transmutação é bastante abrangente e a gente não teve muita demonstração dela no anime. Isso é uma merda, é um problema. Porque acaba gerando um pouquinho de confusão, né? Se a aura de transmutação pode fazer tudo mesmo, né? Em tese, sim, rapaziada. Poderia replicar e imitar as propriedades de diversas coisas. Mas a gente teria que ter algo mais bem explicado no anime e a gente não tem. Mas em tese tá valendo. Agora, rapaziada, um detalhe muito importante sobre a aura de transformação. Com a aura de transformação é possível dar forma à sua aura. Como exemplo do que eu tô falando, a gente tem esses casos aqui, ó. Hisoka na Arena Celestial, a contratante de serviços de guarda-costa, a Bisque em Grid Island, o Jing com o Pip Play. E vale ressaltar que o Jing é brabo em transmutação, hein, rapaziada. E por último, o Kurapika conversando com os guarda-costas do Príncipe Hawkenberg. Então, rapaziada, tudo que pode dar forma à aura é referente ao NEM de transmutação. Mas entenda esse pequeno detalhe que faz total diferença, hein, galera? A forma criada é algo totalmente feito de aura. E aí ele fica até um pouco semelhante com o que seria um NEM de emissão. Mas isso no que tange ser a aura. Tentem separar isso, hein? Melhor, eu tenho um exemplo para isso aqui perfeito. É tipo o Dragon Head do Zeno. É uma habilidade de emissão, mas aquela forma de dragão é feita com a aura de transmutação. Sacaram? É tipo essa ideia. Agora vai mais um detalhe super importante, mas isso aqui eu vou deixar bem pontuado. É só uma visão minha, tá, rapaziada? Com a aura de transmutação também é possível fazer alterações
corporais. Pois é, galera, isso aqui é meio polêmico, mas eu vou explicar pra vocês por que eu vejo dessa maneira. Tipo, a Bisque mantém aquela forma de menina e posteriormente ela se transforma naquela Brutamontes, que eu particularmente adoro isso, e que na verdade é a sua forma verdadeira, ela super musculosa e grandona, e aquela forma de menininha ela utiliza pra camuflar porque ela tem vergonha da forma original dela. E como seria possível aquilo ali, rapaziada? E tem mais um detalhe, a própria Bisque afirma que não sabe como isso funciona. E ela diz que foi algo que ela desejou por anos e anos, provavelmente não ter aquela forma, e que acabou acontecendo. É claro que tem Nen e Aura envolvido nisso. A Zazan, quando está lutando lá com o Phaeton, lá na cidade de Meteoro, quando ela arranca o seu rabo, ela também se transforma. E aí tudo bem, né? Isso aqui pode ser meio que uma condição para ela poder ativar a habilidade dela e utilizar o poder dela ao máximo. E aí você pode falar para mim, pô Douglas, mas ela é uma formiga quimera, isso pode ser uma característica intrínseca dela, já que, né, é um carnaval do caramba, né, as formigas quimera. E aí faria isso uma característica única dela? Sim, poderia ser. Mas escuta essa daqui que eu vou justificar do porquê da Zazan também ser Nen de transmutação. E aí a gente tem o Yuppie, que tem a habilidade de ter várias transformações. E com isso ele muda para várias formas. E aí você pode falar a mesma coisa para mim. Pô Douglas, o Yuppie também entra na mesma regra da Zazan. Ele é uma formiga quimera e isso é uma característica particularmente única dele. Sem contar que o Yuppie é uma mescla de formiga quimera com animais mágicos. Mas sabe qual o porém disso, rapaziada? É que antes o Yuppie era tido como um aprimorador. Isso não tem na obra, isso era meio que uma convenção aí da fanbase. Todo mundo sugeria isso, e realmente ele parecia ser um aprimorador, que o bicho era brabo demais. Mas aí, o que aconteceu? Quando o Togashi demonstrou aqueles painéis lá pra gente, com novas informações, o Yuppie se tornou um transmutador. Olha só. E aí, o que isso me fez concluir, rapaziada? Eu concluí que com o Nen de transmutação também é possível fazer alterações corporais. É claro que isso é só uma visão minha, né, rapaziada? Isso aqui não é nada canônico. É só uma coisa pra gente poder acrescentar, beleza? E mais um detalhe a respeito da aura de transmutação é que quando uma pessoa transmuta a sua aura, ela replica, ela imita as propriedades de algum elemento, de alguma substância. Só que ela pode fazer alterações ultrapassando a real capacidade dessa substância. Vamos aqui a um exemplo, porque os exemplos eles conseguem ilustrar bastante o que eu quero falar aqui para vocês. A Bandigan do Hisoka tem as propriedades da goma e da borracha. E aí ele pode deixar a aura dele bem mais pegajosa que um chiclete normal ficaria, entendeu? É esse ponto aqui que eu tô falando pra vocês. E aí ele também pode alongar a sua aura bem mais que um chiclete normal poderia se alongar. Ele pode fazer a aura dele enrijecer a um ponto que uma borracha talvez não chegaria, ou um chiclete também não chegaria. Um outro exemplo aqui são as linhas de Nen criadas pela Mate. Servem tanto para reconectar veias sanguíneas, nervos e músculos, e aí nesse caso precisariam ser linhas feitas de Nen bem delicadas para um processo desse. A gente viu isso lá com o Hisoka na Arena Celestial. E essas mesmas linhas a Mate utiliza para prender as pessoas, para aplicar alguns fatalities aí que ela fez em Orc-Shin. E aí, em tese, é como se ela utilizasse um outro tipo de linha, uma linha mais forte. Aí a gente vai pegar vários tipos de linha e ela imita essas propriedades de vários tipos de linha. E aqui vai uma dica bem legal para as pessoas que têm dificuldade em diferenciar transmutação de conjuração, porque tem bastante confusão. É, como eu falei, a transmutação ela permite eu mudar as propriedades da minha aura, ou seja, imitar as capacidades de uma substância, de um elemento. Por exemplo, eu vou dar à minha aura as propriedades do fogo. E aí a minha aura vai se tornar o fogo? Isso falando visivelmente. Não, mas a sua temperatura sim será similar ou maior do que um fogo. E aí ela poderia variar para um fogo mais brando e dessa forma liberaria bem menos calor. Ou poderia transmutar num fogo super incandescente com uma alta luminosidade e com uma distribuição de calor absurda. Poderia derreter diversas coisas. É tipo isso. Já na conjuração, a pessoa transforma a sua aura na substância em si. E aí, se eu fosse fazer um fogo com o meu Nen de conjuração,
seria um fogo normal. E aí poderia ser uma chama, uma rajadinha? Poderia, mas não seria uma coisa muito inteligente de se fazer com o NEM de conjuração. Você não pode mexer nas propriedades, você iria criar alguma coisa que já existe, tá? Poderia até criar uma coisa diferente, mas você não faz essa alteração que a transmutação faz. Porque com a conjuração, você faz uma coisa real com o seu NEM. Tanto que coisas conjuradas, objetos, armas, bestas de NEM, são visíveis por pessoas que não são usuárias de aura. E aí o NEM de conjuração deixa algo que era metafísico, tipo a aura, para se tornar algo físico, visível no mundo real. Bom, espero que tenha ficado claro, galera, mais ou menos aí para quem tinha dificuldade entre transmutação e conjuração. E para a gente poder finalizar esse vídeo aqui, vamos à nossa lista de todos os transmutadores que apareceram até o momento em Hunter x Hunter. Antes de mais nada, galera, eu só quero me retratar que lá no vídeo sobre os aprimoradores, eu esqueci de mais 2 aprimoradores. Eram 17 lá, então são 19 aprimoradores até o momento na obra de Hunter x Hunter. E foi o Goto e o outro foi o Icalgo. Foi mal, rapaziada. Mas dessa vez eu prometo que não vai faltar ninguém. Então, só bora. Taca a lista na tela aí. Hisoka Morrow, Machiko Massini, Skillet Kruger, Hanzo, Sadazo, Mental Tuyupi, Zazan, Pike e Phaeton Portor. E olha, rapaziada, esse aqui é bem duvidoso, tá? Eu vou deixar aqui como transmutador, mas na minha opinião é muito complicado. Mas isso aqui eu só vou poder falar com vocês quando eu explicar as habilidades do Phaeton aqui no canal, beleza, rapaziada? E guys, esse foi o vídeo, eu espero de coração que vocês tenham se divertido e que eu possa ter agregado em alguma coisa para o seu entendimento de Hunter x Hunter. Como de costume, se você acha que faltou alguma coisa, se você quiser mandar qualquer coisa, dúvida, sei lá, quiser agregar de alguma maneira, é só deixar lá nos comentários que eu tô sempre por lá trocando aquela ideia maneiríssima com vocês. Mas é isso, e agora eu vou me retirando, mas eu espero num próximo vídeo, ou em uma próxima ocasião, te encontrar aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu, falou e fui!